Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6. Eu creio que nessa noite o Senhor tem algo para as nossas vidas. Que bom que temos o privilégio de ouvir a palavra do Senhor, amém? Aleluia. Que o Senhor cresça nesse lugar, que o Senhor apareça. Eu saio da frente para que Ele tome a frente. Amém, aleluia. Jesus, eu devia dizer a palavra, é Marcos 6. Jesus anda por cima do mar. E logo obrigou, verso 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento era contrário, perto da 4ª vigília da noite, se aproximou deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram muitos gritos. Porque todos o viram e perturbaram-se, mas ele logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Amém? Irmãos, eu creio que mesmo sendo servos de Deus, amando a Deus, muitas vezes nós podemos nos distrair no meio das demandas da nossa vida. Como o Murilo gosta de falar muito, ele diz assim: no mundo nós temos muitas vozes que tentam roubar a nossa atenção. E eu quero perguntar, qual é a voz que está em maior volume na sua vida? Quem é que comanda a sua vida? Quem é que está sentado no banco da frente da sua vida? Deus? Ou as suas emoções, as suas amizades, os seus sentimentos, a sua necessidade de aprovação? Qual área da sua vida você poderia perder Jesus? Porque nós precisamos entender que existem momentos e situações que vêm para que a nossa rota seja mudada, para perder Jesus dos nossos olhos. A Bíblia mesmo fala lá em Lucas 2, que os pais de Jesus um dia o perderam. Eles estavam em Jerusalém, eles estavam comemorando a Páscoa e eles voltaram para casa. E depois de 3 dias, irmãos, não foi 3 horas, foram 3 dias, eles lembraram que Jesus não estava perto deles. Eles perderam Jesus por 3 dias, voltaram rapidamente e encontraram Jesus pregando no templo. A verdade é que na jornada espiritual, em algum momento nós podemos perder Jesus de vista. Maria e José falharam. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e nós estamos falhando porque estamos perdendo Jesus de vista. Em todo momento da nossa vida, em qualquer estação que nós estejamos passando, nós temos 3 momentos: o começo, o meio e o fim. O começo é aquele momento empolgante, o começo é aquele momento feliz. O começo é onde a gente tem impulso, onde a gente ora mais, onde nós somos mais vibrantes, onde a gente está animado para começar. É um novo projeto, é um casamento, é a vida espiritual com Deus, a gente está mais animado. Vamos fazer, vamos acontecer. Os inícios, eles são fantásticos. Nós temos um final, que é quando a gente chega lá. É aquele momento que a gente cruza a linha de chegada. É quando a gente consegue conquistar um sonho, comprar uma casa, um carro. Quando a gente consegue pagar uma dívida. Quando a gente consegue realizar uma viagem. É quando a gente passa a linha de chegada. Mas o meio, entre o início e o fim, tem um meio. O meio é o período mais longo. Nem é o começo e nem é o fim. E é nesse meio que nós precisamos nos preocupar. Porque é aqui nesse meio que tantas pessoas perdem Jesus. É nesse meio que as pessoas saem da sua igreja. É nesse meio que as pessoas viram as costas para algo importante. É nesse meio que pessoas que disseram, conta comigo, foram embora da sua vida. É nesse meio que você tinha a alegria de servir no início, mas você se perde. Você se perde no seu compromisso. Você se perde no seu foco. Você se perde no seu propósito. É no meio, e nós precisamos falar do meio. Porque só quem vence no meio chega no fim. Você nunca vai poder passar do início para o fim, sempre vai ter o meio. Todos nós vivemos realidade desse tempo chamado meio das nossas vidas. Talvez eu estou falando para pessoas aqui nessa noite que estão se sentindo cansados. Talvez nessa semana você pensou em desistir. Talvez algo falou que você não devia mais continuar na sua jornada cristã, na sua vida com Deus. Talvez você disse, a minha vida não é mais tão emocionante como antes.
Deus quer aparecer no meio. Aqui nessa história de Marcos, era Deus aparecendo no meio. Era Jesus aparecendo no meio. Essa história de Marcos que nós lemos é uma história de jornada, saindo de uma costa para outra. Que costa, Ariana? Os discípulos haviam acabado de viver um momento de milagre. Eles tinham visto Jesus multiplicar os pães e os peixes. Eles tinham acabado de ver Jesus alimentar uma grande multidão. E a vida, ela é muito empolgante no início. Mas o que Deus quer é que você passe de um crente que está aqui só empolgado com o início, para entrar no meio, para te tornar maduro. A Bíblia diz, nesse primeiro verso que nós lemos, o verso 45, a Bíblia diz que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco. Sabe por quê? Porque quem permanece na zona do milagre se torna raso. Até pode começar bom, mas Jesus vai dizer: ei, eu te obrigo a entrar no barco, porque tem que enfrentar a tempestade para se tornar maduro. Deus sempre tem um novo nível. Deus não é Deus parado. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que o nosso Deus não é um Deus parado, mas é um Deus que incentiva. Deus não é um acomodado. Ele não deseja que o seu povo seja acomodado. Aqueles discípulos estavam com Jesus, seguiam Jesus, viam os milagres, conheciam Ele pessoalmente, estavam todo o tempo ali com eles, viram o milagre dos pães e dos peixes. Uhul, o início, que maravilha, um grande milagre. Com certeza aquele dia não foi igual a nenhum outro dia, porque foi um milagre extraordinário. Mas o que Jesus queria dizer era: ei, vocês agora precisam de maturidade. Muita gente está por aí empolgada com espetáculo, querido. Tem muita gente empolgada com espetáculo. Ah, eu vou para aquela igreja porque tem tal coisa. Eu vou para aquela outra igreja porque lá tem tal coisa. Eu vou para aquele movimento porque mostra que você é alguém empolgado de início. Porque a gente até começa empolgado, mas depois que Deus nos lança no barco, tem que haver maturidade. Sempre tem aqueles que buscam espetáculo aqui e ali. A multidão estava lá buscando o espetáculo. Cuidado, Deus vai te lançar no meio. Ei, eu quero dizer que o meio é real. Se você é um discípulo, se você um dia levantou as mãos, se você um dia disse: Deus, toma a minha vida, Jesus me transforma, querido, Deus vai te tirar da empolgação para você viver a tempestade. Só corajosos vivem destino. Destino é para quem é corajoso. E Jesus obriga eles a entrarem no barco. É aqui no meio que nós somos testados. É onde Deus avalia o meu compromisso, o seu compromisso, a minha fé, a sua fé, o nosso nível de resistência. Ele manda os discípulos entrarem no barco e ele dá uma ordem: vai para o outro lado, para Betsaida. Ei, querido, Deus disse: ei, entra no barco, vai ter tempestade, vai viver processo, mas não é aqui o teu fim. O teu fim é Betsaida. O que nós precisamos aprender é que no meio da tempestade, com a tempestade assolando, o barco quase afundando, não é aqui que a gente perece. Não é aqui. Não é aqui que a tua história para. Tem um destino, tem Betsaida. E em algum momento, querido, Deus vai te tirar da costa segura do milagre, da costa segura desse momento onde você vê coisas extraordinárias, e te lançar num barco para tu viver processo. Porque Deus é ruim, Ariana? Não, Ele é muito bom. Porque eu que não sou boa desse jeito, amo meus filhos e quero que eles prosperem e amadureçam. Imagina o nosso pai. Não tem aqui um pai e mãe que ame o seu filho, que queira que o seu filho fique o mesmo sempre. Você não quer ver um menino de 15 anos agindo como uma criança de 5. Ele precisa amadurecer, né, irmãos? A mesma coisa com o nosso Deus. Aí ele diz: ei, vai, eu te obrigo, entra nesse barco. Entra nesse barco. A Bíblia fala que Deus obrigou. Talvez esse meio é onde a gente perde, porque o meio não é emocionante, querido. O que Deus está fazendo? Arrancando a emoção da sua espiritualidade. Você não pode ter fé e viver de emoção, porque fé e emoção não combinam. A minha emoção está submetida à minha fé. Se a minha emoção não trabalha com a minha fé, está errado.
Eu não vivo de emoção. Eu não sou emocionada. Deus te tira daquele momento de início e te coloca em situações difíceis porque Ele quer te amadurecer. Ele coloca os discípulos no barco e manda eles em direção a Betsaida. E deixa eu dizer uma coisa, para os discípulos não foi algo difícil, porque eles eram pescadores. Eles conheciam sobre maré, eles conheciam sobre tempo, eles sabiam cuidar e dominar um barco, eles sabiam o que fazer dentro do mar. E quantas vezes nós achamos que sabemos como agir na nossa vida? Nós somos pescadores da nossa própria vida. Ah, Deus, eu tenho controle até a tempestade chegar. Não tem esse que diga eu tenho controle, eu tenho tudo sob controle, e quando a tempestade chega, não grite Deus venha. Não tem, não tem. O Senhor jogou aqueles discípulos para o barco porque eles queriam amadurecer. Jesus mandou sair da costa do milagre. Deus não quer comodismo. Deus não quer você do jeito que você está hoje. Você está maravilhoso, maravilhosa, está ótimo sua vida. Mas o que Deus vê você lá na frente, Ele não te vê agora. Por isso que tem coisas e situações que nós passamos, perdemos, para que a gente pare de se tornar espectador. Porque, irmãos, venhamos e convenhamos, é muito mais fácil sentar e ficar acomodada na ilha do milagre. É muito mais fácil não se envolver com o processo. É muito mais fácil não obedecer. É muito mais fácil não ter coragem de entrar dentro de uma tempestade. É muito mais fácil. Mas o que é que Deus queria? Deus queria revelar algo de Jesus que os discípulos ainda não tinham visto. Toda vez que você entra numa tempestade é para Deus revelar quem Ele é, algo que você não conhecia. Toda luta deixa algo de Deus em você. Não tem uma luta que não deixe, é como uma impressão, é como um carimbo de Deus em você. Entre no barco e vamos a Betsaida. Deus quer te tirar de espectador para realizador. Deus nos tira do comodismo para pararmos de sermos espectadores. O Senhor ensina que no meio nós podemos perdê-lo porque a gente esquece da instrução. Quantas vezes nós enfrentamos problemas, mas esquecemos da instrução? Os discípulos estavam no meio da tempestade, aquela água assolando o barco, e eles achando que iam morrer. Mas Jesus disse: ei, entra no barco e vai a Bete. Foi essa a ordem. E talvez eu estou falando e pregando para pessoas aqui que estão frustradas na sua vida, frustrados no seu casamento, frustrados na sua profissão. Por quê? Porque esqueceram a instrução. A instrução é: tem futuro. A instrução é: eu sou cumpridor da promessa. A instrução é: eu sou Deus que ainda curo. Eu sou Deus que ainda salvo. Eu sou Deus que arranca o teu filho das drogas. A instrução: eu sou Deus que abro vaga para você passar em concurso. A instrução é: eu faço prosperar a tua empresa. Nós não podemos perder Deus no meio. Tem uma instrução. Precisamos ser realistas. O que a gente gosta de comodismo. O comodismo que está em você não agrada a Deus. Se você é a mesma pessoa do ano passado, está errado. Nem vou dizer de 5 anos, 10 anos atrás. Você tem que ser outra pessoa. Você tem que desejar essa mudança. Ah, mas é porque a gente gosta de tudo pronto. Chegar na prateleira de Deus e eu quero pronto. Meu casamento pronto, minha vida pronta. E não é assim, é preciso seguir instrução. No verso 47 e 48, aí diz que eles estão no meio do mar. O vento está soprando forte. A Bíblia fala que o vento era contrário. Deixa eu dizer uma coisa: o inimigo está mais interessado em tocar em você no meio. Sabe por quê? Porque ele sabe que no começo você está forte. No começo você está empolgado. Eu quero tudo, eu participo de tudo. Que alegria, vim para a igreja. Ele não vai tocar na tua vida agora, é quando chegar no meio. É quando os milagres da ilha, da multiplicação acabarem. Aí Deus te joga no barco para dizer: aonde está teu coração? Aonde está o teu compromisso? É aí que você tem que ter cuidado. Porque é muitas vezes nesse meio que a gente perde Jesus.
Sabe por que eu estou trazendo essa palavra, irmãos? Porque o nosso pastor está completando 30 anos de ministério. Imagine esse meio dele. Imagine quantas pessoas viraram as costas. Imagine quantas recepções. Mas no meio, ele foi até o fim. 30 anos. A Betsaida de hoje é 30 anos. No meio, ele não desistiu. Isso tem que ser profético e testemunho para a minha vida e a sua vida. A tua jornada nem começou, tu só tem 1 ano, já quer desistir. Olha para o pastor, tem 30 e ele não quer parar. Isso é empolgante, irmãos. A palavra, ela entra na nossa vida. A palavra, ela entra na nossa realidade. A palavra é arrebatadora porque ela nos consome. A gente se encontra na Bíblia. A gente diz, meu Deus, isso foi há tanto tempo. Foi com Pedro, Tiago, João, mas eu vivo isso. Irmãos, o barco está aí. Segunda vai chegar, terça, quarta, quinta. O barco. E se o teu barco for assolado pela tempestade? Deus não quer que você esqueça da instrução. Não é para morrer na semana, é para chegar na Betsaida. O inimigo espera nos afastar da costa do milagre para tocar em você. Ele espera você se afastar daquilo que é importante. Ele espera você se afastar um pouco. Ah, não, nesse domingo eu não vou para a igreja. Não, nessa semana eu não vou para a igreja. E aí ele vai te afastando, porque ele já consumiu o fogo do teu coração. Nós não podemos perder Jesus no meio. Nós não podemos perder a revelação que nós tivemos na ilha do milagre. Porque se aqueles homens venceram naquela tempestade, eu tenho certeza que a semente daquilo que eles viram estava no coração, irmãos. Nós não podemos perder Jesus no meio. Porque no meio é você descobrir quem você realmente é. Você pode ser cheio de fé. Você pode ser uma pessoa que é uma adoradora, uma pessoa cheia de dom. Mas é no meio do vento contrário que você descobre o nível da sua fé. O nível do seu compromisso, o nível da sua paixão, o nível da sua entrega. O verso 48 fala que os discípulos estavam remando. Eles estavam lutando para remar. Eles estavam indo contra as probabilidades. Eles estavam enfurecidos, frustrados, cansados, suando. Eles estavam se esforçando, querido. Eles estavam lutando para remar, o que a Bíblia diz. Talvez eu estou falando com pessoas nessa noite que estão remando e já cansaram de remar no mar do casamento, no mar do destino, no mar das finanças. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que essa é a noite onde o Senhor vem na nossa direção. Aqueles homens estavam remando, talvez dizendo até, o que vai ser de nós? Até que Jesus chega andando sobre o mar. A instrução foi, ei, vocês vão para Betsaida. Não é morrer aqui no meio. É isso que o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer, ei, você não vai morrer nessa luta. Você não vai morrer nesse problema. Isso que você está enfrentando hoje é o amadurecimento que o Senhor está te ofertando. Você não vai morrer no meio do mar, no meio da tempestade. Você vai vencer essa luta. Eu vou vencer essa luta. Nós vamos chegar a Betsaida. Nós vamos chegar no nosso destino. Enquanto está enfrentando o problema, lembra da instrução. É chegar em Betsaida. Aquela batalha que os discípulos estavam travando era para fazer crescer. E sempre que você cresce, querido, toda luta, você carrega uma autoridade depois. Se eles continuassem naquele lugar de milagre, naquela costa tão tranquila, eles nunca seriam quem eles foram. Tem tempestades que Deus nos faz entrar, porque depois nós temos que sair com uma autoridade para fluir. Você não é quem você era depois da luta que você viveu, é ou não é? Quem é você hoje, querido? Você só é quem você é pelo que você passou. Não despreza a tua história, não. Faz parte. Não é toda a história, é só um capítulo, é só uma parte. Mas foi tudo que Deus traçou para você ser quem você é. É nesse meio que nós precisamos manter o compromisso. É nesse meio, querido, quando as coisas não dão certo, que você tem que ser mais fiel. É quando nesse meio que você não tem clareza do que fazer, quando você está remando com esforço, que você precisa confiar, romper.
Porque enquanto eles estavam ali no barco, Deus estava rompendo uma dependência e uma confiança. Porque eles iam chegar em Betsaida. Eles sabiam o que é que Betsaida tinha. Eles sabiam com certeza. Em Betsaida tinha um propósito. E eles precisavam passar pelo meio para sair com autoridade e vencer em Betsaida. Não queira sair da costa do milagre e pular e chegar em Betsaida. Você chega raso. Você não pode sair desse lugar onde Deus fez milagres e maravilhas. Esse momento que era empolgante. E querer chegar no seu destino sem passar pela tempestade. Não dá. A conta não fecha. Se Deus trouxe você até aqui, Ele vai até o fim. Se Deus trouxe você até aqui, Ele vai até o fim. Vá até o fim também. Escolha ir até o fim também. Não desista hoje. Não desista essa semana. Não desista. Deus está vindo em nossa direção. Eu já posso ouvir os passos de Jesus. A Ariana era na água, mas eu escuto espiritual. Enquanto eu estou no meu barco, sendo assolado de um lado para o outro, eu tenho a certeza de que Ele vai chegar. Eu não sei que hora, porque quem manda nisso não sou eu não controlo. O meu papel é resistir no barco. O meu papel é resistir na tempestade. Porque também tem uma data de validade. Para Deus dizer, tempestade, acabou. É hoje o teu fim. E quem sabe se não é hoje que Deus vai fazer. Se Deus te trouxe até aqui, Ele vai até o fim. E o verso 49 diz que quando Jesus foi chegando, eles ficaram em crise. Eles não reconheceram a pessoa com quem eles conviveram tanto tempo. Você sabia que ainda é possível servir a Deus, vir todo domingo para a igreja e ainda não reconhecer que é Ele na sua vida? Aqueles discípulos andavam com Jesus, comiam com Jesus, viam Ele pregar. Mas quando Ele se aproxima, eles não reconhecem. Ai, é um fantasma, crise. Ai, é um fantasma, dúvida. Ai, é um fantasma, incredulidade. Os discípulos não reconheceram, ficaram apavorados, querido. É no meio que nós temos uma revelação de Jesus que nunca tivemos. É no meio da sua vida, nessa estação que você está vivendo, de problema, de desafio, que Deus vai se mostrar a você como você nunca ouviu. E em nome de Jesus, a partir de hoje, não tem nenhum mimizento que vai dizer que é fantasma. Você vai sair dessa igreja curado, a sua visão restaurada. Você não é o mesmo que entrou, você vai sair daqui diferente. A palavra produz maturidade, a palavra produz crescimento. É no meio. Se eles não tivessem naquele barco, irmão, se eles não tivessem vivendo aquele problema, eles não tinham visto Jesus andando sobre as águas. Foi glorioso. Eu queria estar lá. Tu não queria não? Ninguém disse que queria também. E liga. Eu queria estar lá. Mas como eu não estava, hoje eu vejo Jesus andando sobre as águas dos meus problemas. Os meus olhos espirituais alcançam Ele chegando. Ariana, estou aqui. Tem tempestade, Ariana, mas quem domina isso tudo sou eu. Tá difícil, Ariana, não se preocupa, porque eu tenho hora para decretar que tudo acabe. Esse é o Deus que domina o mar, que domina o tempo, que domina o meio. Quando os discípulos estavam apavorados, Jesus estava chegando para dizer: ei, calma, eu domino o meio. Eu domino a crise. Eu domino o problema. Todos eles tinham visto Jesus andar pelas ruas. Todos tinham visto Jesus até subir no barco, dar um passeio de barco. E se fosse São Miguel dos Milagres, seria lindo. Todos tinham visto Jesus andando no barco, mas eles nunca tinham visto Jesus andar sobre as águas. Queridos, eu estou buscando ver Jesus de formas que eu ainda não vi. Na verdade, eu estou cheia de alegria. O meu coração se regozija e se alimenta disso. Eu quero ver Jesus de um jeito que eu nunca vi. É no meio da história e dessa circunstância difícil que o Senhor se revela como mais poderoso. Mais poderoso do que o problema. Mais poderoso do que a luta.
mais poderoso do que a dificuldade. É nesse momento que Jesus se revela mais poderoso do que nunca. Não despreze, querida, a tempestade. Ariana, é horrível a tempestade, eu sei que é. Mas nessa tempestade é para Deus se revelar, é para Jesus se revelar diferente, mais poderoso do que antes. Qual foi a última luta que Deus te tirou dela? Qual foi a tua luta? Lembra que Deus fez? Nessa não vai ser diferente. Ele vai vir mais poderoso ainda. Verso 50 diz que os discípulos ficaram apavorados com medo. E Jesus é Jesus. Ele chega e diz: ei, tenham um bom ânimo. Ô irmãos, Jesus não chega no nosso problema para dizer fracote. Jesus não chega nas nossas dificuldades para dizer: oh homem incrédulo, oh mulher incrédula. Oh, não, ele entra na nossa tempestade para dizer: ei, eu cheguei, tem bom ânimo. O que é que Jesus estava dizendo? Ei, eu vim trazer coragem. Eu vim trazer coragem para esse momento desafiador. E eu quero declarar em nome de Jesus que Deus está batizando o seu povo com coragem. Nessa semana você vai ter coragem de fazer o que você nunca fez, de tomar a decisão certa. Você vai ter coragem de fazer aquela ligação que você precisa para resolver esse negócio. Nessa semana Deus vai te dar coragem. Coragem, ei, tem de bom ânimo. Eu amo que Jesus não chega para acabar conosco, Ele chega para nos encorajar. Ei, eu te dou coragem, Pedro, Tiago, João, eu cheguei. Ele não diz, irmãos, vocês, meus discípulos, me chamando de fantasma. Jesus não diz, porque Jesus não tem crise. Quem tem crise é a gente. Ah, fulano me chamou de tal coisa. Se cura hoje. Ele não faz isso. Ai, é fantasma. Ele diz: ei, Pedro, Tiago, João, calma, sou eu. Tem de bom ânimo. O dono do mar chegou. O dono da situação chegou. Ei, querido, não tenha medo. Quem mandou você ir para Betsaida foi Jesus. Não foi nenhuma outra pessoa, foi Jesus. E se Ele disse que é para Betsaida, é para lá que eu estou indo. Vá até o fim, meu irmão. Vá até o fim, minha irmã. Receba coragem. Receba coragem. E a Bíblia fala que eles chegaram do outro lado. A Bíblia diz que eles chegaram do outro lado, irmão. Amém, o irmão entendeu. Eles chegaram do outro lado. Eles chegaram do outro lado. Hashtag eu vou chegar do outro lado. Essa é a promessa de Deus. Eu não vou esquecer a instrução e eu vou chegar do outro lado. Não importa a luta, não importa a resistência, o não, a tensão, o caos. Irmão, quando começar o vendaval, descanse, irmão. É Deus trazendo uma revelação dele para você. A instrução é chegar a Betsaida. É lá que eu vou chegar. Eu não morro nesse mar. Eu não morro nessa luta. Essa luta não me suga. Essa luta não tira o meu equilíbrio. Essa luta não tira a minha paz. Irmão, vai dormir. Recebe, irmão. Vai dormir, querida. Não vai resolver essa preocupação. Deixa o dono da situação chegar. Na hora que ele chegar andando sobre as águas, bum, 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 abalando com tudo. Ele entra no barco e diz: ei, tempestade, acabou, viu? O fuá, hoje aqui, acabou. Quem manda sou eu, o dono da situação sou eu. E a Bíblia diz que ele chega do outro lado. Mano, deixa eu dizer uma coisa. E quando vocês veem que eu estou colocando aqui no altar na minha cabeça, né? Onde está cada coisa, né? Eu imagino assim, eu entro na Bíblia. Aqui é Betsaida. Está acontecendo a tempestade no meio. E quem estava aqui na Betsaida estava vendo o que estava acontecendo. Sabe por que você precisa vencer no meio? Porque tem uma multidão esperando a sua resposta. Tem uma multidão olhando para a sua motivação, olhando como você vai resolver essa tempestade. Ei, sabe por que você precisa vencer no meio, pai e mãe? Porque seu filho dentro de casa está olhando o que você está fazendo. Ele está vendo como é que você resolve suas crises e os seus problemas, para aprender e fazer o mesmo. Tem uma multidão em Betsaida olhando o problema, olhando como eles estão resolvendo a crise, querido. Existe uma multidão, o povo lá do seu trabalho está olhando como é que você resolve a crise.
Quando seu chefe abençoado dá aquela meta só na cabeça deles. Mas as pessoas estão olhando como é que ele vai resolver isso. Como é que ela vai resolver isso? Eles estão vivendo uma tempestade aqui, mas tem uma multidão em Betsaida olhando para saber como eles vão resolver isso daqui, querido. E deixa eu te dizer uma coisa. Deixa Jesus chegar. Deixa ele andar sobre as águas. Porque eu vou dizer uma coisa, quando eles chegaram lá, eles não sabiam o que eles iam encontrar, mas com certeza eles podiam dizer, olha, o Deus que fez ali, ele faz aqui. Com certeza ele tinha autoridade para dizer, o Jesus que andou sobre as águas ali, ele pode resolver esse problema aqui. Igreja, o mundo está esperando o que nós vamos fazer da nossa vida. Quem somos verdadeiramente? Tem uma multidão em Betsaida esperando como é que a gente vai resolver o meio da nossa vida. Eles precisavam chegar lá, mas eles precisavam chegar diferente. O seu problema é para você se tornar melhor. O seu problema é para você se tornar diferente. O seu problema é para quando você chegar em Betsaida, você não seja azedo, murmurento, incrédulo, raso. Deus te tira da costa do milagre. Irmão, tá ruim, irmão, o que eu tô falando? Porque vocês estão assim, ó, ninguém falou nada. Amém, irmão. Já está terminando, que bom que você deu glória agora. Você precisa chegar lá, filho, com autoridade. Você tem que dominar a sua luta. Ô, irmão, aprende isso, sai daqui assim com isso. Quem domina a luta é você, não é ela que te suga, não é ela que te mata, não. Porque você é favorecido pelo Deus que anda sobre as águas. Você é favorecido pelo Deus que diz, ei, tempestade, se acalme. Você é favorecido pelo Deus que entra no teu barco pequenininho, a madeira apodrecida, e Ele está lá. Teu barco que não é nem um iate. É ou não é, irmão? Vem pra cá não, que tu não tem nada de iate. No máximo a gente é uma jangadinha meio para lá e para cá. E esse Deus diz, eu entro aqui. Como não se render? Como não adorar? Como não viver para Ele? Como não amar Ele? Como não desejar Ele? Como não querer ter Ele em sua vida? Como não? Betsaida tem um público, tem um povo, tem alguém esperando. Como é que a Ariana vai sair dessa situação? Como é que o pastor Múcio vai resolver esse problema? Ô irmão, deixa Jesus chegar. Porque quando a gente chega em Betsaida, a gente chega por cima. Porque lá em Betsaida também tem gente dizendo assim, vai morrer, olha para isso, vai morrer. Sempre tem, irmão. Sempre tem esses péssimos. Vai morrer, vai se acabar. Essa luta, ela não se levanta mais não. Ele, depois que fechou a empresa, vai nada. Está repreendido, irmão. Está repreendido, irmão. Nós vamos romper no meio. Nós vamos mostrar fidelidade no meio. Nós vamos mostrar resistência no meio. Nós vamos amar Deus no meio. Nós vamos louvar a Deus intensamente no meio. Nós vamos entregar o nosso coração a Ele no meio. Para quando chegar em Betsaida, ninguém me aguenta de fogo, de autoridade. O destino é Betsaida, querido. O destino que Deus escreveu não é morrer no meio do mar. Quem crê nessa realidade? Fique em pé, querido. Você não vai morrer no meio do mar. Diga para quem está do seu lado: você não vai morrer no meio do mar. Você não vai morrer no meio dessa luta. Você não vai morrer. Eu não vou morrer. Essa igreja não vai morrer. O Brasil não vai morrer. Aleluia. Nessa semana Deus está liberando uma porção de coragem para você viver o sobrenatural. Aqueles que pensaram em desistir hoje, cai por terra essa ideia. O que você pensou em largar,
Talvez você disse: é a última vez que eu vou na igreja. Deus te trouxe aqui realmente na última vez para dizer: filho, não desista, porque eu não desisto de você. Eu não desisto de chegar na tua tempestade. Talvez você não esteja me vendo agora, mas eu estou lá. Eu estou lá, eu estou na sua luta. Eu estou na sua tempestade. Eu estou lá. Ah, meu Deus. Eu quero sair dessa igreja hoje, irmão, incendiado. Eu quero dominar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e chegar no próximo domingo mais forte do que nunca. Aonde você achou que você ia morrer? Feche seus olhos. Qual é a área da sua vida que está tão frágil que você disse: Deus, eu vou morrer aqui. Deus, eu desisto agora. Deus, eu abro mão agora. Deus, eu não acredito mais. Eu desisti desse sonho. Eu desisti do meu casamento. Eu desisti, Senhor, da minha faculdade. Eu desisti desse concurso. Aonde foi que você disse: Deus, eu desisto? Talvez você está dizendo: é um fantasma. E Deus está dizendo: não, filho, é para revelar o meu poder, é para revelar o meu sobrenatural. Nessa noite Deus está derramando coragem sobre o seu povo. A coragem é uma unção de coragem, de coragem, de coragem. Há uma unção para viver o novo do Senhor. Há uma unção para viver algo especial em Deus. Ei, Deus está te movendo. O destino é